Pai amado, nosso eterno Deus e Criador, Deus o Redentor e Salvador, louvado seja Deus, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado pelo teu cuidado para conosco, livraste-nos do perigo do mal. E aqui estamos esta hora para, mais uma vez, meditar na tua palavra e rogamos que o teu Espírito possa nos conduzir enquanto estudamos. Queremos suplicar bênçãos sobre todos aqueles que assistem esses estudos, que possam compreender a tua vontade e se preparar para o encontro contigo. Fique conosco e cerca-nos com a tua presença em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na semana passada nós falamos da profecia mais longa e estudamos sobre a profecia de 2300 tardes e manhã e vimos que no final desse período, enquanto Cristo estaria começando a sua obra final no santuário, Deus instituiria um povo aqui para anunciar as mensagens bíblicas e restaurar as verdades que a besta e os falsos profetas jogaram por terra, ou propriamente a ponta pequena, que é descrita em Daniel capítulo 8 e capítulo 7 também faz essa descrição. E hoje nós, continuando com o nosso tema, séries de profecias de esperança, nós vamos estudando Defendendo o Povo de Deus, capítulo ou estudo 7 da nossa série. Estamos caminhando a passos largos para o fim e brevemente estaremos concluindo essa série. Então, o que vamos estudar aqui? Primeiramente, queremos ver e entender que o último capítulo de Daniel apresenta os eventos da história na porção final do tempo do fim, quando haverá tempo de angústia qual nunca houve, né? E no capítulo 12 de Daniel estamos nos limites da eternidade, isto é praticamente, estamos no limite, próximo de darmos o último passo para a entrada no reino dos céus. E atrás de nós, o que fica são grandes eventos da história da salvação que se desdobram, né, ao longo da história da humanidade. Temos o dilúvio, a qual 8 pessoas foram salvas. Nós temos o êxodo do Egito, que deu origem à nação de Israel, né? E esses eventos todos marcam a história da salvação, como Deus guiou seu povo, né? E temos a cruz, que é o ponto alto do plano da salvação para a libertação do pecado e de toda a humanidade. O clímax da história da salvação, porém, está ainda à nossa frente, ou podemos dizer aquilo que é o fim desta saga que originou antes da fundação do mundo com o plano de Deus para a raça humana, caso caísse. Então, queridos, o grande êxodo dos remidos deste planeta, cheio de pecados para a Canaã celestial, é o clímax desta grande jornada que nós estamos nele. Então, a questão que fica: quem se levantará no tempo de angústia para socorrer o povo de Deus? Há um tempo de angústia previsto em Daniel, e que nesse tempo o povo de Deus estará vivendo sem um intercessor, sem um mediador. Será um tempo tão difícil, que Daniel, capítulo 12, verso 1, vai nos ajudar a ver o que Deus fará para o seu povo. Por essa razão que é importante nós estarmos do lado do povo de Deus. Então, Daniel 12, verso 1, tem o texto bíblico que diz: nesse tempo, exatamente, nesse tempo de conflitos, tempos turbulentos, tempos de angústia, uma angústia a qual nunca houve,
É dito a Daniel que se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, isto é, até aquele momento. Mas naquele tempo mesmo de angústia, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Ou no livro, né? Outras versões dizem escrito no livro. Então, todo aquele que for inscrito. Como vemos, esta cena final do livro de Daniel é impressionante e fala especialmente do momento em que Cristo triunfará com o seu povo sobre as forças do mal. Que forças? A besta, falsos profeta, a imagem da besta, que nós, quando tivermos a oportunidade de estudar o livro de Apocalipse, vamos falar dele. Toda a confederação do mal, Cristo triunfará sobre todos eles, né? Miguel é Cristo, né? O grande príncipe, né? Miguel é Cristo, o grande príncipe da profecia. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Cristo é reconhecido como príncipe. Se nós abrirmos Daniel 11, 22, Daniel 9, 25, Daniel 8, 15, Daniel 8, 25, esses textos todos apontam Cristo como príncipe. Atos 3, verso 15, Hebreus 2, verso 10, Apocalipse 1, verso 5, Isaías 9, verso 6, todas essas profecias, ao descrever Cristo, apresenta-lhe como o príncipe, aquele que se levanta a favor do seu povo. É incontestável isso. A evidência de que Cristo se levanta como sucessor eterno dos reis e governantes do nosso mundo. Isso é incontestável. Os fiéis terão essa alegria de estar com Miguel naquele tempo e reinar com ele por toda a eternidade. Miguel estará com o seu povo, ele estará do lado do seu povo. Ele defenderá o seu povo, como disse Daniel capítulo 12, verso 1. Né? Então, o que nós temos aqui? De acordo com a Bíblia, quem será salvo no tempo do fim? Daniel 12, verso 1, nos aponta para aqueles que serão salvos. Né? Daniel 12, 1 diz-nos que nesse tempo se levantará Miguel, já tínhamos lido o texto, mas eu vou focalizar naquilo que nós questionamos, que é quem será salvo. Diz, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, nesse tempo ali, de angústia, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito num livro. Este é o grande amor de Deus. Deus tem um livro em que ele inscreve todo o seu povo, ou o nome de todos aqueles que um dia aceitaram ele como Salvador e viveram na obediência da sua palavra. No plano divino, é necessário ser inscrito no livro para ser salvo. Talvez nós podemos achar estranho e dizer assim, mas Deus não é omnisciente? Por que um livro? Ele precisaria de um livro para ele estar a olhar os nomes das pessoas que estão sendo salvas? Não, a questão do livro tem a ver mais com os seres criados de Deus. Como o Senhor tem seres que não são finitos e que a mente deles não são omnisciente. O único que é omnisciente é o Senhor, o Criador. Então, há necessidade de haver um livro, ou, como outros textos bíblicos apresentam, há 3 livros. Eu não quero aqui falar dos livros, mas só estou fazendo menção, que fica inscrito o nome dos salvos, daqueles que se renderam à vida a Jesus, para que todo olho, todos os seres finitos criados, que não são omniscientes, possam ter a certeza de que Deus está fazendo o que é justo. Então, nós vemos aqui, mas isto é espontâneo, um caloroso desejo do pecador por salvar-se, né? É isto aqui. Cada um de nós deve se inscrever no livro. Cada um de nós deve se inscrever no livro.
aceitando a Cristo e ao seu evangelho puro como norma de vida. Aquele que recusar ser inscrito no livro será lançado fora no lago do fogo. Jesus Cristo, quando falou ou deu ordem aos seus discípulos que pudessem sair e pregar o evangelho, em Marcos 16, ele foi bem claro em dizer: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer. O processo para que meu nome esteja inscrito no livro é aceitar a salvação oferecida por Cristo. E já Daniel, em visão, na conversa com o anjo, foi-lhe revelado que todos que forem inscritos no livro serão salvos. Então, a questão que nós aqui temos a seguir é: em que evento se dará a ressurreição dos mortos? Daniel capítulo 12, verso 1 e 2 e 1 de Tessalonicenses 4, 14 e 16 nos apresenta um tempo em que os salvos de Cristo ressuscitarão. Não é? Veja o que foi revelado a Daniel. Nesse tempo, ainda falando desse tempo de angústia, quando Miguel se levantará, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo, haverá esse tempo de angústia. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Agora tem aqui uma grande diferença que é dito a Daniel. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, nesse texto nós encontramos aqui apontado duas ressurreições, ou dois tipos de ressurreição. Um, para aqueles que vão viver a alegria da vida eterna, e uns que ressuscitarão para vergonha e horror. Horror porque serão lançados, como já foi dito, no lago do fogo. Em 1 Tessalonicenses é nos dito que, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, isto é, aqueles que permanecerem vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Não vamos subir ao céu antes dos que dormem, os que estão no pó da terra. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso, esses textos são tão importantes, são tão fortes, porque esses textos deitam por terra a teoria do arrebatamento secreto, deita por terra a teoria da imortalidade da alma, porque esses textos nos mostram que os que morrem dormem, estão no pó da terra, e haverá um momento em que hão de ressuscitar. Todos. Não há um único ser que viveu nesta terra que não há de ressuscitar. A única diferença é que uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para horror e vergonha. Eu desejo ressuscitar para a vida. E eu tenho a plena certeza que você que está assistindo ou que assistirá pelo nosso canal no YouTube, Nisto Cremos, também desejará ressuscitar para a vida, não para a vergonha. Então, por ocasião da segunda vinda de Cristo, se dará a ressurreição dos que morreram em Cristo. Esses serão transformados e transladados num abrir e fechar dos olhos. Num abrir e fechar dos olhos, serão elevados ao céu. Não algo secreto, porque na ressurreição dos que estão dormindo na esperança da volta de Cristo, ou que morreram nessa esperança, serão vistos a subir aos céus por todos aqueles que ressuscitaram mais para o horror, para a vergonha. Não é? Por quê? Porque eles não foram inscritos, mas os que foram inscritos, que aceitaram ser inscritos,
Então, terão o privilégio de subir ao céu. Que maravilha, né? Quando nós olhamos para esses desenhos, ficamos impressionantes, mas a palavra do Senhor diz que aquilo que está para vir ainda é muito mais do que nós podemos pensar. O que acontecerá, ou o que aconteceria com as profecias do livro de Daniel no tempo do fim? As profecias de Daniel, elas têm um tempo para começarem a se cumprir, ou que deveria se começar a cumprir. E em Daniel capítulo 4, 12, verso 4, o anjo que estava falando com Daniel em visão lhe ordenou algo, que nós vamos ler aqui. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Veja o que é dito a Daniel, não é? Muitos, no fim, lá para o tempo do fim, que exatamente é esse tempo que nós estamos, por essa razão estamos aqui a estudar o livro de Daniel, iriam esquadrinhar, iriam fazer o exame deste livro e iam se multiplicar em saber, não é? Outras versões diz a ciência se multiplicaria. Bem, eu tenho ouvido muitas pessoas que têm conectado esse texto bíblico profético com a ciência tecnológica que o homem hoje deu um grande passo nele, mas o texto bíblico quer expor exatamente a questão do conhecimento, da ciência profética, da ciência da Bíblia. Seria algo conhecido, dizer, teria um alcance para que todos pudessem conhecer a vontade de Deus por meio da profecia. Daniel 12, verso 9 e 10, o anjo descreve Daniel exatamente o tempo que isso deveria ocorrer. Ele respondeu, vai, Daniel, vai, isto é, descanse. Daniel tinha a promessa de Deus de que ele iria descansar no pó da terra, como os outros santos, como os outros seres. Mas algo iria acontecer lá para o fim. Porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Estamos estudando o livro de Daniel? Então, olha, estamos no tempo do fim. Por quê? Porque foi dito a Daniel que ele iria descansar e essas palavras estariam encerradas até o tempo do fim. Hoje já não está encerrado. Se nós olharmos pelo mundo, vamos dizer, a rede social, YouTube, Facebook, Instagram, por todo lado a gente encontra pessoas estudando livros de Daniel. O livro de Daniel, compreendendo essa profecia. Muitos serão purificados nesse tempo, através da profecia bíblica, através do conhecimento dessas profecias, muitos seriam purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Os perversos vão continuar perversos, não querem saber da profecia bíblica, como hoje nós temos visto, as coisas estão acontecendo, o mundo está caminhando para uma imposição de consciência, ou por outra, uma proibição de uma consciência livre, né? Mas os perversos continuam achando que isso é bom, isso é normal, tem que haver controle, tem que haver alguém que controle a mente do outro, quando Deus criou-nos livre. Mas para aqueles que entendem as profecias bíblicas, sabem de que estamos vivendo no tempo do fim, um tempo em que devemos realmente estar do lado do povo de Deus, do lado do Miguel. Querido, o contexto desse verso se refere especificamente à pesquisa das profecias do tempo do fim e o seu objetivo para o homem atual. E somente os que estudam de maneira persistente e dedicada compreenderão suas verdades. Então, o estudo da profecia de Daniel não pode ser estudado, por exemplo, hoje estudamos e achamos que já fizemos o estudo e está tudo bem, nunca mais pegamos lá. Não, esse estudo é para ser estudado persistente,
para compreender cada detalhe. Porque, por exemplo, agora como estamos estudando, vocês acham que vamos entender todos os detalhes? Claro que não. Mas o essencial para o tempo e para o momento em que estamos nele, compreenderemos. Mas é necessário voltarmos novamente a estudar, porque a profecia é dinâmica, ela não é estática. Tem muitas pessoas que veem a profecia no ponto de vista estático. Não, a profecia bíblica é dinâmica. Ela amplia-se, ela desdobra-se, ela toma outras direções que muitas vezes nos surpreendem. É como, por exemplo, quem estuda a profecia de Apocalipse 13, que fala da besta que vai proibir a comprar e vender, se limitar à espera que haja um poder que vai te dizer assim, tu não podes comprar nem vender, é pouco. Tem que estudar a profecia porque ela vai desdobrar e vai ampliar e vai mostrar os mecanismos que serão usados para que se chegue até esse ponto de proibir comprar e vender. E que métodos vai ser usado. Daí que é importante estudar e voltar a estudar, voltar a estudar, acompanhando os passos da história, porque a profecia é a história em forma, podemos dizer, protótipo. É uma miniatura e a história amplia o conteúdo dela. E quando nós compreendemos isso, nós perceberemos a amplitude daquilo que Deus quer nos revelar, dos planos de Deus e das estratégias de Satanás, muitas vezes, para destruir o povo de Deus. Em que momento as profecias de Daniel seriam cumpridas? Em que momento essas profecias tinham que começar a ser descobertas e elas começariam a se cumprir? O anjo que estava falando com Daniel voltou dizendo para ele, um daqueles homens, porque Daniel estava tendo uma visão em que ele estava diante de 3 seres, e aqui diz, um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas no rio. O homem vestido de linho que estava sobre as águas era o próprio Cristo. Né? Quando se cumprirão estas maravilhas? Essas coisas que foram reveladas, quando se cumprirão? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão, né? Levantou a mão direita e a esquerda ao céu. Isto é, ergueu as 2 mãos e jurou por aquele que vive eternamente. Se jurou por Deus, o Pai. Só Jesus poderia fazer isso porque ele é um com o Pai. Que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, ou 2 tempos, e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então, nós precisamos compreender esta palavra que nós encontramos descrito aqui. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Este é o período que deveria percorrer até que se começasse a entender as profecias de Daniel. E daqui a pouco já vamos compreender isso. Então, este período é apresentado nas seguintes passagens. Lá em Daniel 5:25 fala do mesmo período. Apocalipse 12:7 fala do mesmo período. Apocalipse 11:2 e 3. Apocalipse 12:6 e 14. 13, verso 5. E se refere ao tempo em que Roma papal dominaria o mundo, período da supremacia. Esse período da supremacia seria de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É claro que, por exemplo, já em Apocalipse, fala 2 vezes desse tempo, mas uma vez ele fala usando outra linguagem, que é 42 meses. 42 meses, mas quando você calcular o período profético aplicando a regra de um dia corresponde a um ano, então vai chegar ao mesmo período, ou ao mesmo tempo que se referiu aqui em Daniel 12:6. Todos esses textos referem ao mesmo tempo, né? Mesmo período. Então, em profecia, tempos significam anos, ou
podemos dizer um tempo, um ano. 2 tempos, 2 anos. Meio tempo, meio ano. Então, nós temos aqui um período de 3 anos e meio. Só que 3 anos e meio não pode ser o período da supremacia papal com relação ao tempo em que Daniel recebeu a visão, contando do tempo do profeta até ocorrer o tempo papal, da supremacia papal, então não pode ser 3 anos e meio literal. Esses 3 anos e meio nós temos que levar em conta a questão do dia-ano. Como no caso nós sabemos que 3 anos e meio é um período de 1.260 anos. Então, ou 1.260 dias, peço desculpa, 3 anos e meio é um período de 1.260 dias. Transformando em ano, nós temos 1.260 anos. Então, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, corresponde a 1.260 anos do período em que o poder da papal, o poder da Roma, iria deitar a verdade por terra, trazer angústia sobre o povo de Deus, matar o povo de Deus, o povo santo do Altíssimo. Mas, no fim desse período, Deus levantaria homens que começariam a estudar as profecias de Daniel e trazer as revelações de Deus para o homem, para a humanidade, para que todos pudessem afastar desse poder maligno, desse poder destrutivo e abraçar a Jesus. Vamos continuar vendo aqui mais explicações que diz que cada ano profético tem 360 dias, de acordo com o calendário judaico. Dessa forma, um ano é igual a 360 dias, 2 anos, 720 dias, meio ano, 180 dias. Estamos a falar do calendário judaico, porque o calendário que nós temos hoje de 365 dias é um calendário romano. No calendário judaico, o ano só tem 360 dias. Então, é necessário fazermos a conta de acordo com o calendário judaico, porque a profecia foi dada a um judeu, a um israelita, que era Daniel. E Daniel tinha que compreender o tempo ou o período profético de acordo com o calendário que ele conhecia, não com o calendário que nós temos hoje atual. É por essa razão que se aplica o calendário judaico de 360 dias. Totalizando assim, a soma de 360 dias, mais 720, mais 180, como eu já havia dito, 1.260 dias. Convertendo um dia por ano, nós temos 1.260 anos. Foi o período que Roma papal perseguiu os santos do Altíssimo, dominou o mundo, pretendeu mudar os tempos e a lei de Deus, e tudo que ele fez, como disse a profecia de Daniel, ele prosperou. E até o dia de hoje, mudou o tempo e a lei, mas só que Deus não mudou só a lei. Foi o papado que mudou. E ele está prevalecendo. E hoje está procurando novamente impor essa lei que ele mudou no passado, mudando o dia do sábado para o dia de domingo como dia de adoração, mudando o tempo semanal de um pôr do sol a outro pôr do sol, um dia para meia-noite a meia-noite. Tudo isso Deus já havia revelado. E quando se começou a estudar as profecias de Daniel, compreendeu-se melhor por que todas essas coisas tinham acontecido e por que há ainda coisas que hão de acontecer. Esse poder maléfico se colocaria no lugar de Cristo, pretendendo ser o seu representante e perdoando pecados, né? Nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que quem perdoa pecado é só Deus. Qualquer um ser humano que se levanta como aquele que perdoa o pecado dos outros, a ponto dos outros terem que confessar a ele como se confessa a Deus, é um poder blasfemo. É um poder blasfemo. Quanto tempo duraria a abominação assoladora? Em Daniel
12, verso 11, fala-nos de uma abominação. Essa abominação tem a ver com aquilo que o poder da Roma papal, durante os 1260 anos, trouxe para o seio do povo, levando o povo a praticar atos abomináveis, contrários aos princípios bíblicos. E Deus tinha revelado que esse período ia demorar um tempo, um determinado tempo, ou anos. Diz aqui, depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Nós já sabemos que um dia, na profecia, um ano. Vamos tentar compreender isso. A abominação desoladora. Vamos entender o que é essa abominação. No capítulo 8 de Daniel, analisou-se o significado de tirar o contínuo, tirar o sacrifício. Quando nós estudamos essa lição, se você quiser compreender mais ainda, veja no YouTube, no nosso canal Nisto Cremos. E esse canal está ali para ajudar-nos. Por isso que fazemos todos os estudos e guardamos-lo ali à disposição de todas as pessoas, ou publicamos, né? A contínua mediação, intercessão de Jesus no santuário celeste seria substituída por um sistema falso. Isso tirou o trabalho de Cristo. Os sacerdotes, no passado, no santuário terrestre, eles faziam a intercessão pelo povo diariamente, apontando o que Cristo viria a fazer. Quando Cristo morreu na cruz, todas as cerimônias do santuário terrestre cessaram e Cristo assumiu a responsabilidade de fazer a sua tarefa ele mesmo. Ele, quando morreu, ressuscitou, subiu ao céu, ele continuou fazendo esse processo e está fazendo até o dia de hoje. Mas, durante um período de tempo aqui na Terra, o poder apóstata iria substituir aquilo que Cristo estava fazendo no céu para a terra. Isto é chamado jogou a verdade por terra. Aquilo que Jesus faz por nós, quando eu peco, vou a Jesus e confesso meu pecado, o poder apóstata, o poder papal, transferiu para a terra. Fazendo o quê? Aquilo que nós vamos ver aqui, né? Eles introduziram uma adoração falsa e um sistema de salvação falso. E na passagem acima é declarado ao profeta que depois de ser tirado o contínuo ou o sacrifício acostumado, haverá 1290 dias. Vamos entender isso? Sim. A substituição de Cristo por um sistema falso foi sendo introduzido aos poucos, até que nos anos 503, preste bem atenção a esta data, ano 503 a 508, tomou forma mais definida. Como é que eles substituíram? Cristo é apresentado na Sagrada Escritura como o nosso intercessor, o nosso advogado. A igreja passou a fazer o quê? Substituir Cristo pelo bispo. As pessoas, em vez de ir confessar os seus pecados a Cristo, ia confessar a quem? Aos bispos. Qualquer um que já foi católico ou que, mesmo não sendo católico, tem conhecimento histórico disto, não é? Isto trouxe grandes males para a sociedade, porque, infelizmente, muitas pessoas foram sacrificadas, mortas, aprisionadas por esse sistema, que era um sistema completamente diabólico. Aqui diz, até um trono prepararam para o líder desse sistema, tentando igualá-lo a Deus. Conforme diz 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, nos mostra que esse poder apóstata iria se levantar e assentar-se como Deus, opondo-se a Deus e a tudo que se chama Deus. Jesus, o único Salvador e intercessor, disse, o Pai a ninguém julga, mas deu poder a quem? Ao Filho. Confiou todo o julgamento ao Filho. O papado faz o contrário. Ele atribui a si mesmo o poder de julgar, absolver ou excomungar conforme lhe apraz. Por isso que naqueles períodos e até o dia de hoje nós sabemos que há pessoas que são excomungadas, há pessoas que são julgadas, são
há pessoas que são torturadas e quem os pratica são perdoados como se tivessem a fazer uma boa obra para Deus. É o que o sistema papal diz, mas sabemos que isso é engano. Em Daniel 12, versos 12 e 13, aqui nos diz que bem-aventurança teria no final dos 1335 dias proféticos. Aqui diz que bem-aventurados que esperam, o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim de dias te levantarás para receber a tua herança. Então, o anjo disse a Daniel que aqueles que estivessem nesse período do fim de 1335 dias, seriam bem-aventurados, porque eles estariam descobrindo essas verdades que estavam ocultas por muito tempo. Eles seriam os restauradores. Então, aqui diz que aqueles que estivessem vivendo nesse período de 1335 anos, após o estabelecimento do sistema falso do culto, que começou no ano 508 até o ano 538, ele ficou estabelecido, viriam o inverso da moeda, ou seja, o restabelecimento do verdadeiro culto, o restabelecimento do verdadeiro culto. De acordo com Daniel 8, 13 e 14, isso seria a restauração da verdade, conforme foi perguntado ao anjo. Até quando é que o sistema abominável iria profanar o santuário? E foi dito a Daniel, até 2.300 tarde de manhã o santuário seria purificado. Então, ao fim desse período, levantaria o povo de Deus para restaurar a verdade. O que nós temos aqui? Felizes é mesmo que dizer bem-aventurado, o cristão que estivesse vivendo nessa ocasião. As verdades bíblicas em evidência, outra vez, lhe encheriam o coração de gozo e alegria. A Bíblia começou a ser estudada e novas doutrinas foram descobertas. As pessoas começaram a se rejubilar de alegria por conhecer a verdade como ela é. Principalmente essa verdade de que Jesus Cristo é o teu e o meu intercessor. A verdade de que eu não sou salvo pelas obras, mas sou salvo pela justiça de Cristo. E quando eu creio na justiça de Cristo pela fé, essa justiça é me imputada e eu sou apresentado perante o Pai como justo. Esta mensagem trouxe alegria para o mundo, para aqueles que andavam angustiosos pela imposição que era feita pelo poder romano, que obrigava as pessoas a terem que fazer sacrifícios, fazer penitências, pagar isto, pagar aquilo para ser salvo, fazer missa disto, fazer isto e aquilo. Tanta coisa era pedido para que as pessoas pudessem ser salvas, quando Cristo diz, unicamente só tens que crer em mim. Como disse Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Então, meus queridos amigos, depois que houvesse a troca do contínuo, mediação contínua de Cristo pela abominação desoladora, que é o sistema papal, iam transcorrer o período de 1290 anos, que alcança o ano de 1798. Então, esse período de 1290 anos começou no ano 508 até 1798. E esse período está incluído o período da abominação desoladora. O Papa substitui a intercessão de Cristo, o trabalho que Cristo estava fazendo no céu, pelo trabalho humano aqui na terra. Qualquer pessoa que quisesse ser salvo tinha que ir para o Papa abençoar, para o Padre abençoar, para fazer isto e aquilo, tanta coisa. Feliz seria aqueles que estivessem vivendo nesse período. Então foi dito ao profeta Daniel a certeza de que ele iria ressurgir. Daniel iria ressurgir no fim dos dias. Isso é quando Cristo voltar. Ele descansou na certeza de que Cristo, nesta batalha, sairia vitorioso.
Quando foi mostrado a Daniel todo esse cenário profético daquilo que o sistema papal e a confederação do mal estaria fazendo contra Deus e o seu povo, o profeta ficou angustiado, mas a esperança lhe veio quando ele percebeu que Miguel iria levantar. Que nesses dias o Miguel iria levantar para livrar o seu povo. E num futuro muito breve, o povo do Senhor, todos aqueles que estão inscritos no livro, iriam ressurgir novamente, iriam ser salvos. Então, o estudo de hoje nos ajuda a compreender que, apesar do sistema que Satanás montou para levar o povo de Deus à angústia, para levar muitos à perdição, parecia que estava prevalecendo, Jesus se ergueu. Miguel se erguerá e ele vai levantar e ele vai defender o seu povo. Mas há algo muito importante que nós precisamos fazer. É estar inscrito no livro do Cordeiro, no livro do céu. É necessário que eu esteja inscrito, porque o Miguel, quando se erguer, ele só vai defender os que estão inscritos no livro, aqueles que estão inscritos no livro. E a minha pergunta que fica para que cada um aqui possa pensar e refletir: já estou inscrito? Já fiz a minha inscrição? Já decidi fazer a minha inscrição? Ou ainda continuo a vacilar? Eis aqui o texto que foi revelado a Daniel como esperança, como certeza de que Satanás e a sua confederação não prevalecerá. Então aqui diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, tempos difíceis, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, uau, aqui está a esperança, aqui está a promessa. Nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão angustioso, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro do céu. Só quero realçar que o céu tem 3 livros: o livro da vida, o livro de memória e o livro da morte. Mas aqui se refere ao livro da vida, porque para ser salvo é preciso estar inscrito no livro da vida. Pergunta: qual será a minha decisão ao tomar conhecimento que realmente Miguel vai levantar para defender o seu povo diante do sistema papal, diante da besta, diante do dragão com a sua fúria? Qual seria a minha decisão? Que compromisso desejo eu fazer com Cristo? Eu desejo ter o meu nome escrito no livro da vida. E você que está ali do meu lado ou do outro lado me ouvindo e que poderá assistir no futuro, quando estiver no ar, no YouTube, qual será a tua decisão? Eu quero fazer parte dos que esquadriam, que estudam a Bíblia, por isso estamos aqui estudando a Bíblia. Todas as quintas-feiras temos estudos da Bíblia, todas as segundas, as quartas, as sextas e agora as quintas estamos aqui estudando série de profecias de esperança. Por isso, convidemos amigos, convidemos família, para que possamos assistir a essas profecias, esses estudos, porque traz-nos a esperança. Agora acabamos de estudar que Miguel vai levantar Jesus Cristo. E ele vai salvar todos aqueles que estão inscritos. Então isso me deixa com paz. A única coisa que eu devo fazer é me inscrever. Colocarei em prática as verdades ensinadas pela palavra de Deus. Eu quero viver para Cristo. Amigos, eu pessoalmente estou lutando para viver para Cristo.
cada dia, orando, estudando a sua palavra e suplicando o poder do seu Espírito para que eu possa viver essa palavra. Há quedas, mas não se fique prostrado. Levante-se. A ordem é levantar e continuar a andar. Para aqueles que estão escritos no livro da vida, a esperança é Miguel se levantará. Tanto que o Senhor possa nos abençoar esta tarde e que possamos dormir descansados nos braços do Pai, de que no dia em que Miguel se levantar, nós seremos salvos. Deus abençoe-nos. Vamos orar. Amém. Pai amado, obrigado porque Miguel, o príncipe, se levantará. Isso nos traz certeza da nossa salvação. Ajuda-nos a manter os nossos nomes escritos. Aqueles que ainda não se inscreveram, que possam ser tocados pelo seu Espírito, a correr para se inscrever. Ainda o livro está aberto. Um dia há de fechar. E queremos que ao fechar, os nossos nomes das nossas famílias, amigos, possam estar lá. Por isso, ajuda-nos a levar mais pessoas a teus pés, convidar mais pessoas para que eles também possam se inscrever. Fica conosco, continua a nos cercar com a tua presença. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Na próxima quinta-feira será Jesus e as profecias. Vamos estudar o tema 8.